paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Meninas, meninos, se estiverem aí, conforme for chegando, vão entrando pra gente saber que já tem gente. Aí, conforme vocês forem entrando, vão me falando se estão ouvindo, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se estão conseguindo ver, visualizar aqui a Bila. Vão me falando, tá bom? Vamos esperar um pouquinho pra ver se alguém entra, pra gente começar a falar sobre a Bila. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Se tiver alguém, vai dando um oizinho pra gente conseguir saber quem já chegou. Elisama, boa noite, paz do Senhor. Tia Elisama, tudo bem? O áudio tá dando pra ouvir? Vai me falando aí, gente, pra eu saber, dar um joinha, dar um ok aí pra eu saber se o áudio tá bem, se você tá conseguindo me ouvir, né? Pra gente poder ir arrumando aqui e acertando. Eu não sou muito perita não nesse negócio de live. Não faço, muito difícil fazer, mas hoje a gente veio aqui, né, pra falar um pouquinho sobre a Bila. A tia Débora convidou, fez o convite. Confesso que eu fiquei assim meio com medo, né, porque não sou de ficar gravando live, não sou de ficar gravando vídeo assim, mas eu senti no coração de falar um pouquinho sobre a Bila, como eu uso, né? Igual ela falou, não, tia Lê, você fala como você usa, faça uma ministração da Bila. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer sim, né? E vamos explicar para as meninas como a gente usa a Bila. E daí amanhã eu vou estar fazendo uma aula ensinando como fazer ela, né? Não é difícil de fazer. Ela é muito fácil. Ela é chatinha de fazer pelo fato de ter que fazer todas as carinhas, né? A Leidiane, a Elisama de Patinga, Minas Gerais. Olha só. Então, ela só é chatinha de fazer porque, né? É bastante carinha, né? Que a gente faz. Bastante expressões para poder ir contando, né? Falando com as crianças a respeito das situações do dia a dia, né? Mas é gostoso de trabalhar com ela. Eu gosto muito de trabalhar com ela na salinha, gosto de trabalhar com ela nas ministrações da igreja. Eu acho que dá pra gente explanar bem, pra gente explicar bem para as crianças, né? A tia Leidiane. Ah, tia Leidiane, você é uma bênção. Eu acompanho seu trabalho também e admiro muito. Conforme for chegando, vai dando oi aí, tias, pra mim, sabendo quem tá online, tá? E tá ouvindo? Tá bom? Ah, então tá bom. Como eu não sou muito perita nesse negócio de gravar, então a gente fica meio assim, será que tá aparecendo? Será que tá tudo ok? Tudo jóia? Se acontecer alguma coisa, abaixar o volume, qualquer coisa, vocês vão me falando, tá bom? Pra gente poder ir aqui se interagindo. E aí a tia Débora convidou, eu falei, não, vou sim, né? Com muito prazer. Porque a gente sabe que toda vez que a gente faz algo para ajudar as pessoas em prol do reino, quando a gente acha que a gente tá abençoando as pessoas, a gente se engana que a gente vai estar só abençoando. Mas a gente também está sendo abençoado, porque enquanto a gente está abençoando, ajudando alguém, a gente está sendo abençoado por Deus, né? O Pai está estendendo suas mãos sobre a gente e nos alcançando com sua misericórdia. Então vale a pena muito, né? Fazer as coisas para o Senhor. Tia Beth, Pai do Senhor, minha querida. Rosana, tia Rosana, Deus abençoe vocês.
Tô muito feliz de vocês estarem aí, né? Vamos esperar só mais uns minutinhos, bem rapidinho, pra ver se chega mais gente, daí a gente já começa. Eu não quero prolongar muito, pra gente poder fazer o sorteio no final, né? Até eu tava aqui pensando como fazer o sorteio no final, aí eu falei assim, o único jeito é, quando eu for encerrar a live, aí alguém vai escrever aí, encerrado. Aí eu saio um pouquinho, vou anotar todos os nomes, numerar e fazer o sorteio pelo sorteador ao vivo, tá? Daí eu volto, faço ao vivo. Aí quem ganhar, a Bila, se responsabiliza pelo frete, tá? Eu vou sortear essa daqui mesmo, tá bom? Aí quem ganhar se responsabiliza pelo frete. Daí me chama depois no privado e aí a gente faz o envio tudo certinho, tá bom? A tia Marcinha. Pai Senhor, tia Márcia, Deus abençoe. Fiquei muito feliz de ver você aí. Então, a gente vai fazer assim, tá bom? Foi o meio, acho que mais fácil que eu achei, né? Que não tenho muito costume de fazer isso. Aí a gente faz assim no final, então, tá? Aí a gente coloca encerrado, eu saio. Aí eu vou pegar todos os nomes, numerar. Aí eu volto ao vivo com o site do sorteador aberto pra fazer o sorteio dela, tá bom? Combinado assim? Todo mundo concorda em fazer assim? Dá um joinha aí que a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Eu tô muito feliz de estar aqui. Orei e pedi a Deus para que Ele possa falar aos nossos corações. Que hoje vocês vão ser as minhas crianças. Então, para que Deus fale aos nossos corações, né? Que eu também sou uma criança na presença do Pai. E a gente precisa muito ouvir a voz do Pai. Que é ela que nos acalma, ela que nos ajuda, ela que nos auxilia. E por isso a gente faz as coisas para Deus, porque a gente sabe que o nosso Deus está sempre de olho em nossas vidas, né? Ele está sempre nos vendo todos os dias. E é muito bom estar na presença do Senhor. E eu tô muito feliz. Então a gente vai... Deixa eu só explicar pra vocês aqui, ó. A Bila eu faço assim, ó, meninas. Antes de eu começar. Ó. Pra vocês entenderem. Aqui o coração é vazado, tá? Aí eu faço assim, ó. Eu coloco aqui... Porque se eu quiser trabalhar com ela sem a água, só com o EVAzinho colorido aqui atrás, o preto ou o branco, eu trabalho. Que daí o que eu faço? Eu amarro a fita com o EVA aqui, aí eu levanto e abaixo ele, então ele fica branco e preto. Isso se eu não quiser levar a água e o iodo, porque às vezes tem lugar que não dá pra você levar, não dá pra usar, não tem espaço, né? Então eu faço dessa forma. Mas como aqui tem um espaço, então eu peguei a garrafa PET, coloquei atrás, né? E amarro. Ó. Tá vendo? Pra vocês entenderem como que fica. Paz, tia Ellen, tudo bem? Que bom ver você aí, tia Ellen. Ó, daí eu faço assim e coloco. Então, dá pra usar ela dos dois jeitos, tá? Com a água, pra você fazer a experiência do iodo. O iodo eu compro esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Esse é baratinho, eu paguei acho que 2 e pouquinho. Daí, como eu tô em casa, eu coloquei a Cândida nesse vidro, tá? Mas pode colocar num vidrinho menor pra tá levando, né? Quem for fazer com... o iodo e a cândida, né? Pode estar levando num vidrinho menor, tá bom? Então eu faço assim. Aí coloca ela em cima da mesa. Aqui eu coloquei ela em cima dessa caixa pra ficar mais alta aqui. Mas aí você vai colocar em cima da mesa onde você for utilizar, tá bom? E aí vai fazer a experiência do iodo, que acho que todo mundo, ou uma boa parte das tias conhece, né? Acho que todo mundo conhece. Porque as que não viu usando na igreja, deve ter visto em algum vídeo no YouTube, porque tem bastante explicando, né? A gente coloca água pura, conforme vai ministrando, vai colocando, pingando o iodo. E aí depois
a água sanitária, que daí a água fica branquinha novamente. Então não tem segredo para usar, mas é bom, tias, né? Faz uma experiênciazinha em casa antes de ficar na dúvida, será que eu vou conseguir? Para ter mais ou menos a ideia de quanto iodo, de quanto a cândida vai, né? Para não se perder, né? É bom, não custa nada tentar, né? Chile, paz, tia Chile, paz do Senhor, Deus abençoe a Doralice. Ô, tia Ellie, não podia perder, vocês são uma bênção de Deus na minha vida. Então, assim, eu uso dessa forma, tá? Das duas formas, ou com a água e o iodo, ou com, eu não achei, deve estar no meio dos meus visuais. Eu peguei duas partes de EVA, um pedaço preto e um pedaço branco, e colei um no outro assim, e daí eu coloco atrás dela, né? E daí eu deixo o branquinho, e depois eu vou abaixando, puxando, vai ficando preto, né? Até o coração dela ficar totalmente preto. E depois eu faço da mesma forma, eu vou puxando para ele voltar no branquinho, tá? Amanhã eu vou explicar direitinho na aula, mas hoje eu vou usar dessa forma, tá bom? Com o iodo. Então, assim, ó, não tenho muita experiência, tá, tias? Não sou igual a tia Ellen, tia Marcinha, tia Débora, que grava, né, bastante live, estão sempre aí nos abençoando, nos ajudando. Mas eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração para falar a respeito da Bila com as nossas crianças hoje, né? Mas antes da gente começar a falar, eu queria fazer uma oração, tá? Porque aonde o pai tá tem que ter oração, né? Então eu queria fazer uma oração e eu peço que vocês orem comigo, hein? Vamos pedir a Deus para que o Pai se faça presente e nos alcance nessa noite, tá bom? Paz, Aline, Deus abençoe. Tia Kátia, Aline Claro, tia Érica, Deus abençoe, meninas. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Vamos fazer uma oração, então, para que o Senhor nos abençoe nesta noite, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante de Tua presença. Deus eterno, eu quero te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor possa nos alcançar com Tua misericórdia. Meu Pai, Tu sabes, Senhor, que tudo que está sendo feito nesse grupo, Senhor, nesse projeto, é para a glória e honra do Teu nome. Cada tia que passou, cada tia que ensinou, Senhor, fez para adorar o Teu nome. E eu te peço, Senhor, que Tu abençoe a cada uma com ricas bênçãos do céu. E que nessa noite, Senhor, não seja diferente. Que nós venhamos ser tocados por Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Que atinja os nossos corações, Senhor Deus. E que possamos sentir a Tua presença. Que possamos sentir, Senhor Deus, o Teu falar aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor Deus, de coração aberto, de ouvidos atentos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse recurso visual. E nós louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que tem feito pelas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada tia que está aqui, Senhor, presente já, e aquelas que vão ver depois, Senhor, que possam ser abençoadas e usadas por Ti, Senhor, como um vaso em Tuas mãos, Senhor, como atalaia, para saquear o inferno, Senhor, e tirar as crianças das garras de Satanás, as suas famílias, Senhor Deus, para que eles possam ser salvos e libertos para a glória do Teu nome, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos começar, tias. Eu quero ler aqui. Acho que já dá para começar, né? Porque senão depois fica muito extensa a live, né? E daí fica muito cansativo para as tias ver. E eu falo pouco, sabe? Então é bom a gente já começar. Tia Priscila Gomes. Paz do Senhor. Deus abençoe. Então vamos lá, eu quero ler aqui uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, que está em Gênesis capítulo 17 e o versículo 7, que está assim, ó. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Glórias a Deus. Como nós vamos falar da Bila, uma menina que não sabia se comportar, sabemos que nós temos muitas crianças, nossos filhos, filhos dos nossos amigos, que precisam ser alcançados também.
e que precisam entender que nós temos um Deus e que o nosso Deus quer ser Deus deles também. Só que como que eles vão saber disso se nós não nos dispusermos a falar? Então eu louvo a Deus pela vida de cada tia que abre mão dos seus sonhos, que abre mão das suas vontades e renuncia para fazer aquilo que o Pai pede, que é levar a palavra do Senhor àqueles que precisam de salvação, que precisam conhecer a Jesus Cristo e serem libertos por Ele. Então nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre a Bila, que ela faz parte, né, dessa geração, uma geração que necessita ouvir a voz de Deus. A Bila é uma história evangelística, tá? Você vai usar ela para evangelizar, você pode usar ela no ar livre, você pode usar ela na igreja para ministrar, você pode usar ela numa salinha, você pode usar ela onde você quiser, porque ela é uma história que você consegue utilizar de várias formas. E eu utilizo ela assim, sempre quando eu vou falar, eu falo assim: crianças, vocês conhecem a Bila? Olha só, eu trouxe uma amiguinha para apresentar para você. Tem gente que já conhece ela, porque geralmente eu introduzo com meu esposo ou com alguém, interajo com meu esposo, com alguém. Então eu falo, tem alguém que já conhece ela, tal. E daí eu vou falando assim. Então eu apresento a Bila. Essa é a Bila, olha só. Hoje ela tá aqui para participar conosco. Mas a Bila, ela tem um problema, sabe? Ela é uma criança muito brava. Muito brava. Ah, meu Deus, a Bila, olha, gente, vocês não podem falar nada pra Bila. Que a Bila, tudo que fala pra ela, tudo que faz pra ela, ela já fica brava. Ela faz cara feia, ela já quer arrumar confusão, ela quer brigar. A Bila é assim. Mas sabe por que a Bila é assim? Porque a Bila ainda não conhece Jesus. Aí você pode perguntar para as crianças ali, quem já conhece Jesus, né? Pra interagir. Então aí eu continuo falando que a Bila, ela é dessa forma porque ela não conhece a Jesus, porque ela não tem Jesus no coração, e por isso ela se comporta dessa maneira. Ela é muito brava, ela faz as coisas assim, sabe, qualquer coisa ela já briga, ela já xinga. Será que tem alguma criança aqui assim? Será que tem alguma criança que qualquer coisinha que alguém fala pra ela já fica brava, já faz cara feia, já fica de bico? Ai, 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 será que tem alguma criança aí que tá nos assistindo que ninguém pode falar nada, que se falar alguma coisa que é contrária àquilo que você pensa, que é diferente daquilo que você pensa, você já fica brava, achando que a pessoa tá contra você? Será que nós temos crianças assim? E aí você vai falando. Mas sabe, crianças, tem mais coisa que a Bila faz. Quando alguém fala não pra Bila, ai, 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 não pode falar não pra Bila. Falou não pra Bila, olha o que acontece. A Bila abre a boca a chorar. Será que tem alguém aqui assim? Será que eu e você já não fizemos dessa forma, já não agimos dessa forma? Quando alguém disse não para nós, porque não era algo que a gente queria ouvir naquele momento, a gente queria talvez ouvir um sim, talvez ouvir é isso mesmo, faça, ou até mesmo de Deus. Talvez estávamos esperando um sim de Deus, e aí Deus foi e te disse não, não é o tempo, vamos aguardar. E aí você abriu a boca a chorar sem compreender que o tempo de Deus é a melhor coisa na nossa vida. E aí aquela criança abriu a boca por não entender que às vezes você, papai, mamãe, disse não para ela, mas é para o bem dela. E nós precisamos explicar para os nossos filhos, explicar para as crianças o porquê estamos dizendo não ou o porquê estamos dizendo sim. Porque às vezes hoje nós temos visto crianças que fazem de tudo, às vezes na sala, para chamar a atenção nós. E às vezes a gente fica assim, tão, como que eu posso dizer, naquele momento, naquela correria na sala, às vezes a gente acaba ficando nervosa, achando que aquela criança tá demais da conta, só que por trás daquele comportamento tem um sentimento que tem ali.
tem um sentimento que aquela criança talvez não esteja sabendo lidar. De repente é a separação dos pais, de repente é o irmão que está brigando, que está pressionando, de repente é um tio, alguém na escola, a criança está se sentindo pressionada e ela não está sabendo lidar com aquela situação. E aí o que ela vai fazer? Ela vai externar aquilo nas emoções dela, nos sentimentos dela, nas ações dela. É assim que a criança vai agir. Porque ela não consegue, às vezes, se expressar com o que está acontecendo. Se nós, adultos, às vezes não conseguimos nos expressar, eu tenho dificuldade de me expressar. Eu sou assim, ó. Eu qualquer coisa, quando eu não consigo me expressar, quando eu não consigo falar, eu já vou chorar. Né? É isso mesmo, tia Cristina, tem um início. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo e é muito fácil a gente chegar e apontar o dedo e falar, ó, aquela criança, o filho daquele irmão, a filha daquela irmã, ou aquela irmã, aquele irmão. É muito fácil nós apontarmos o dedo e dizer isso ou aquilo. Mas é muito mais difícil a gente dobrar o nosso joelho e dizer, pai, o que está acontecendo com aquela criança? Pai, o que está acontecendo com aquela irmã, com aquele irmão? Por que ele está agindo? Toda ação tem uma reação. Então eu sempre falo para as crianças, temos que ter cuidado, a gente não sabe por que a Bila está chorando. A gente não sabe por que ela está agindo desse jeito. Será que tem criança aí que às vezes está aí com o sentimento todo machucado, todo pisado, todo maltratado e não está conseguindo se expressar? E aí a gente abre a boca e a Bila é assim. Ela abre a boca para chorar. Mas tem um problema, sabe? A Bila também tem uma coisa que ela faz que eu não gosto. E eu tenho certeza que tem um monte de tia aí que não gosta. Ó. A Bila adora mostrar a língua. E sabe, quando ela tá fazendo as coisas na sala, na casa dela, na rua, na escola, toda vez que ela mostra a língua para alguém, olha só o que vai acontecendo, ó. O coração dela vai ficando sujo. Porque qualquer coisinha que falam para ela, ela já pega e já mostra a língua. É muito feio, né? Talvez eu e você não mostremos a língua, mas talvez quando alguém fala alguma coisa pra gente, a gente já começa a falar mal, a gente já começa a brigar, a gente começa a falar para um, para outro, a gente começa a se perder nas nossas próprias palavras, porque a gente sai falando coisa que não deve, né? E a Bila é assim, ela fica mostrando a língua para tudo e para todos. Qualquer coisa a Bila mostra a língua. Tudo que contraria ela, a Bila sempre reage de uma maneira ruim. E olha só, sabe o que acontece? A Bila também gosta de fazer, sabe o quê? Ó a carinha dela. A Bila gosta de contar mentira. Ai, ai, ai. Será que tem alguém aqui que gosta de contar mentira? Será? Será que tem alguma tia ou algum tio que gosta de contar mentira? Ai, ai, ai. Olha só o que acontece. Quando a gente conta mentira, ó. Cada vez que a gente conta uma mentira, ó o jeito que vai ficando o coração, ó. Sujinho. O coração da gente vai ficando sujo, porque o inimigo vai tendo liberdade para trabalhar nas nossas vidas. Cada mentira que nós contamos, ou meia verdade, como dizem, foi só um negocinho para poder consertar aqui, para poder melhorar ali. Não existe isso. E aí, o que acontece? O que eu sempre digo, quando eu vou ministrar, eu sempre falo, papais, mamães, os seus filhos, eles vão fazer o que você faz, não o que você fala. Os nossos filhos vão fazer o que nós fazemos, não o que nós falamos. Porque o que nós falamos muitas vezes cai por terra, porque nós falamos e vamos lá e fazemos totalmente ao contrário. Então ele vai fazer o que viu você fazendo, o que viu o tio fazendo, o que viu a tia na salinha fazendo. Ele vai reproduzir aquilo que você reproduziu. Então cada vez que você reproduzir algo que vai manchar o teu coração, que vai sujar o teu coração, que vai deixar ele assim, a criança também vai reproduzir.
E ela vai ficar com o coração assim. E nós fomos chamados para ajudar as crianças a entenderem que elas precisam de Cristo e que o coração delas precisam ser limpos. Então, olha só, a Bila também é maldosa. Será que existe gente maldosa? Será? Eu quero acreditar que não. Mas, infelizmente, nós vivemos isso todos os dias e vemos a maldade do ser humano. Agora, quando nós vemos a maldade do ser humano que não conhece a Cristo, não nos impressiona tanto, porque a gente sabe que aquele coração está em trevas, porque a Bíblia diz assim que o mundo jaz no maligno. Mas quando nós vemos os nossos irmãos com maldade no coração, os nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que andam com a gente, que nos abraçam e dizem, conte comigo. Mas quando a maldade está no coração deles, nos fere. E às vezes nos fere e a gente não sabe como reagir diante disso. E nos esquecemos que nós somos alma, mas eles também são. E não é ferindo, se eles nos feriram, não é ferindo que vamos melhorar a situação. Já prestaram atenção que gente ferida fere outras pessoas? Pessoas feridas só querem ferir. Quando você é sarada, quando você é curada, você quer curar outras pessoas, você quer ver aquelas pessoas livres, você quer ver aquelas pessoas bem. Porque você foi sarada por aquele que chamou você, por aquele que esteve na cruz por tua vida. Então olha só que coisa linda. É isso que nós temos que falar para a Bila. Para as Bilas que passam em nossas vidas, nas igrejas onde passamos, na nossa igreja, na rua, na escola onde nós estivermos. Nós temos que falar que a maldade existe sim, mas tem um que é bom e ele nos amou, ele nos escolheu, ele nos chamou e por isso nós estamos aqui, porque nós sabemos que o Pai, ele cuida de nós. A tia Jaira, ó, ela foi jogada para fora da própria igreja. Quanta dor isso causou, quanto o coração dela ficou assim. Eu posso dizer que eu já passei por isso também. Mas eu digo para você, tia Jaira, e para todos que estão vendo, o Pai cuida dos nossos corações. O Pai cuida de nós e nos ensina a passar por situações, porque lá na frente isso vai servir de estrada para a gente passar e outros passarem junto com a gente. Sabe? Por mais que haja pessoas maldosas, eu me lembro um dia que o Senhor falou com o meu esposo dessa forma: filho, seja fiel comigo e eu levantarei homens fiéis ao teu lado. Então, antes da gente falar qualquer coisa, vamos ser fiéis a Deus, porque Deus vai levantar homens e mulheres fiéis ao nosso lado. Por mais que tenha pessoas maldosas querendo nos derrubar, querendo nos prejudicar, ou prejudicar os nossos filhos, os nossos amigos, Deus vai sempre dar discernimento para você. Deus vai dar sempre discernimento para mim, para que nós possamos enxergar aonde há maldade e saber lidar com aquela situação sem perder aquela vida, porque é uma alma preciosa para Jesus. E Ele é o dono de tudo, é Ele quem cura, Ele quem sara, Ele quem limpa. E assim como a Bila, ela era muito maldosa, fazia muita maldade. E depois das maldades, ela fazia assim, ó, ficava com carinha de que nada aconteceu, né? Fica com carinha. Quantas pessoas às vezes não falam de você, não te ferem, não te machucam e depois ficam com cara de que nada aconteceu, como se tivesse tudo bem. E era assim que a Bila fica, ó. Como se tivesse tudo bem, como se ela não tivesse feito nada, como se ela não tivesse mentido, brigado, mostrado a língua, né? Às vezes falado palavrão que não agrada ao Senhor. E aí você pode pegar e falar com eles assim, ó. Sabe, você pega e vai falando para eles como a Bila tá fazendo as coisas erradas.
Você pode falar para eles que é pecado. Aí você pergunta para eles assim: o que é pecado? Alguém sabe, crianças, o que é pecado? Ah, pecado, olha só, é tudo que eu ouço, é tudo que eu falo, é tudo que eu olho ou vejo, é tudo que eu faço, sinto. Porque às vezes pensamos que pecado só é aquele que são visíveis, mas não é não. Pecado é aquilo que eu sinto também e que ninguém tá vendo. Mas tem alguém que está vendo, que é o nosso Pai. E olha só, tudo que eu penso que não agrada o coração de Deus. Oh, meu Deus, quantas vezes nós falamos ou fazemos coisas igual a Bila, que não agrada o Senhor. Só que nós temos um agravante, que nós já conhecemos a palavra, nós já conhecemos ao Senhor, mas somos falhos. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos sujeitos a erros e falhas. Mas o Senhor Jesus é aquele que pode limpar os nossos corações. O Senhor Jesus é aquele que pode mudar a nossa vida. E um dia, alguém convidou a Bila para ir na igreja. A cara que a Bila fez de desconfiada. Igreja? Ah, não vou na igreja não. Paz do Senhor, tia Silvia. Então ela falou, igreja? Vou na igreja não. Voltou, desculpa aí, tias. Tocou o celular. Voltou? Voltou? Tá ok? Dá um joinha aí, tias. Tá ok? Tá, então tá. E a Bila ficou desconfiada. A igreja, ela nunca tinha ido na igreja. E aí alguém lá da escola dela foi, uma amiguinha, e chamou ela pra ir na igreja. E ela foi. E ela foi. Mas sabe o que aconteceu? Olha só. Quando ela chegou lá e ela começou a ouvir os hinos, começou a cantar e bater palma, e aí ela viu que não era nada daquilo que ela pensava, porque ela achava que era chato, que era ruim, que ela ia chegar lá e ia ter que ficar que nem uma estátua sentada lá no banco. E aí ela viu que não era, que era muito legal. Quando ela chegou lá, ela falou, nossa, que legal, eu gostei. E aí, como ela gostou, ela parou de fazer todas aquelas maldades, todas aquelas coisas ruins que ela estava fazendo. Voltou, tias? Voltou? É que tocou o telefone aqui, me perdoe. E aí, ela parou de fazer aquelas maldades dentro da igreja porque ela viu que era muito legal lá. E quando a gente está num lugar muito legal, onde acolhem a gente, onde a gente é super bem recebido, o que acontece? A gente quer prestar atenção em tudo, a gente não quer perder nada, nenhum detalhe. E olha só o que aconteceu. A Bila estava tão desconfiada, aí ela ficou com aquela carinha já de mais sossegadinha, um pouco mais de paz, né? Um pouco mais tranquila. E sabe por que ela ficou assim? Porque a tia que estava lá ministrando, a tia começou a falar que todos nós temos um coração. Sabe? Todos nós temos um coração. E a tia começou a falar que nós precisamos mudar as nossas vidas, que nós precisamos entender que Jesus cuida de nós e que nós temos um coração, mas que precisamos deixar Jesus Cristo morar em nosso coração, que precisamos deixar Jesus... Voltou, tias? Voltou? Voltou? Dá um ok se voltou, tias. Dá um joinha.
Tocou de novo o telefone, perdão. Então, olha só, nós temos um coração. E esse coração está igual da Bila, sujo. Completamente sujo, porque a Bila vivia uma vida que ela não sabia o que fazia. Ela não sabia que tudo que ela fazia era errado. Ela não sabia que tudo que ela falava não agradava a Deus. Ela não sabia. E o coração dela estava assim, ó, todo sujo. Talvez você esteja com o coração assim. Talvez pelas tristezas que causaram em vocês. Talvez pelas dores, pelas feridas que causaram em vocês. Talvez pelas coisas que alguém falou. Alguém te feriu com as palavras ou com atitude. E o seu coração está assim, ó, sujo. Mas você quer que ele fique limpinho, assim como a Bila entendeu que ela precisava do coração dela limpinho na presença do Senhor. Ela precisava que o coração dela saísse tudo aquilo de ruim que ela estava sentindo, mas ela não sabia como. Ela não sabia como ela podia mudar a situação. Ela não sabia como o coração dela poderia ser limpo. Será que você sabe como o seu coração pode mudar? Será que você sabe como Jesus pode mudar isso? Como Jesus pode mudar essa situação que você se encontra, talvez de tristeza, talvez que você não tenha mais força para fazer aquilo que Deus te mandou, devido às tristezas, devido às angústias? Ah, mas tem alguém que pode mudar essa situação. Tem alguém que pode mudar essa história. Tem alguém que pode mudar, e esse alguém é Jesus Cristo, o Filho do nosso amado Pai. É Ele que pode mudar a sua história, é Ele que pode mudar a sua situação. E aí você vai dizer para Bila, para as Bilas que vão passar na tua vida, para as Bilas que você vai ainda falar que Jesus é bom, aí você vai dizer para eles assim, ó, que Jesus Cristo é o único que pode mudar a situação, que Jesus Cristo pode mudar, pode fazer você se levantar, pode fazer toda a tristeza sair do seu coração, pode fazer toda a mágoa, toda a angústia, tudo aquilo que não pertence a Deus. Mas Ele pode transformar o teu coração, Ele pode mudar a tua história, sabe por quê? Porque um dia, por causa do amor que o Pai sentiu por você, por causa desse amor, Ele enviou o Filho dele. Por mim e por você, por nos amar, por entender que nós somos falhos e que mesmo sem merecer, Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos crer nele, para que nós pudéssemos entender o seu grande amor e sentir. E viver essa linda promessa de um dia morar no céu. Eu creio nessa promessa e eu ensino para as crianças que as promessas foram feitas para elas também. Que não importa a situação que elas estão vivendo, não importa o lugar que elas vivam, não importa o lugar onde elas vão, Jesus Cristo sempre vai estar com ela, por amar ela. Jesus Cristo sempre vai estar com ela. E aí você explica para ela que para Jesus Cristo estar com ela todo o tempo, assim como está em seu coração, ela precisa aceitar a Jesus. Ela precisa entregar o coração dela a Jesus Cristo. Ela precisa deixar o Pai cuidar do coraçãozinho dela. Assim como você e eu, nós precisamos deixar o Senhor Jesus tomar conta do nosso coração, cuidar do nosso coração. E aí a Bila entendeu que ela precisava aceitar a Jesus. E aí ela falou para tia assim, tia, o que eu tenho que fazer para aceitar a Jesus, para Ele morar no meu coração? O que eu preciso fazer, tia? Aí você, com toda a sabedoria do mundo, com todo o amor do mundo, você vai dizer para ela assim, entrega o teu coração a Jesus.
Deixa Ele morar no teu coração. Deixa Ele limpar, tirar toda a sujeirinha, para que você possa ter um coração limpinho. E é aonde você vai dizer que se Jesus passar a morar no coração dela, as coisas começarão a mudar. E o coração dela vai ser limpo. O coração dela vai ficar limpinho. Porque aonde Jesus está, todo mal sai. Aonde Jesus está, toda maldade sai, toda mentira sai. Tudo que não provém do coração de Deus vai sair. E aí aquele coração vai ficar limpinho. Sabe por que aquele coração vai ficar limpinho? Porque vai estar nas mãos do nosso amado Mestre. Vai estar nas mãos daquele que te chamou. Vai estar nas mãos daquele que te escolheu e te amou. Sem ao menos você merecer. Sem ao menos eu merecer. Ele simplesmente olhou e nos amou. Ele simplesmente olhou para nós e disse: você é meu, você é minha. E tu estás nas minhas mãos. Quantas vezes nos encontramos sem força, quantas vezes não conseguimos mais fazer as coisas para Deus, porque talvez lá atrás alguém nos feriu, alguém nos magoou, nos lançou uma palavra que fez a gente parar, estacionar e não querer mais fazer algo para Deus. Mas hoje o Senhor está dizendo assim: põe-te em pé, se coloque em pé, porque eu conto contigo. A seara é grande e tem muitas crianças precisando de você. Tem muitas crianças precisando do teu olha, eu amo você. Você não precisa dizer muito, você não precisa fazer muito, mas chegue perto de uma criança e diga: olha, eu te amo e Jesus te ama. Diga para ela que ela precisa de Jesus, que ela precisa ter Jesus no coração. E eu e você fomos chamados para isso, Dias. Eu e você fomos chamados para falar para essas crianças que elas precisam de Jesus, para essas crianças que têm fome e sede de justiça, fome e sede da palavra. E é eu e você que vamos alimentá-las com a palavra, com a fonte que jamais se esgotará. Eu e você estamos aqui para fazer isso. Não desista do teu chamado, não desista, não desista. Tem muitas Bilas precisando de você. Ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que muitas vezes você queira voltar para trás. Porque é difícil renunciar, dói renunciar. Mas olha para trás e vê quantas Bilas estão precisando de você. Olha para trás e vê quantas Bilas estão precisando ouvir: Jesus te ama. Olha para trás e vê quantas Bilas, quantos meninos e meninas estão sendo abusados fisicamente, emocionalmente, de todos os jeitos. Eles contam com você, eles precisam de você. Não desista do teu chamado. Há muitas Bilas precisando de você. Há muitas Bilas. Talvez você tenha uma Bila aí pertinho de você. E você às vezes fica com vergonha de falar, porque essa Bila não é mais criança. Porque talvez essa Bila já não seja mais aquela criança de 5, 6 anos, mas talvez ela seja uma Bila de 20, de 30 anos. Ou às vezes até mais velha que você, e você diz assim: ah, ela tem muito mais experiência que eu, é muito mais vivida do que eu. O que eu vou poder dizer para ela? Mas quando Deus quer salvar alguém, quando Deus quer mudar a história de alguém, não importa quem vai falar, importa quem vai se permitir ser usado por Deus. Então se permita ser usado por Deus do seu jeito. Permita que a essência de Cristo esteja na tua vida em todo o tempo, para que no abrir da sua boca, quando você falar, as tuas palavras penetrem no coração de quem estiver ouvindo, porque elas vão ser palavras de bênção,
palavras que vão ser direcionadas pelo Espírito Santo para salvar vidas, para libertar vidas. Seja um agente transformador, seja um agente que vai curar vidas através de Jesus Cristo. Nós não podemos nada, não fazemos nada se a essência de Cristo não estiver com a gente. Se o Senhor Jesus não estiver conosco, não adianta nós irmos, nós falarmos. Mas quando Ele está nas nossas vidas, ao abrir das nossas bocas, vidas são libertas, são curadas, famílias restauradas. Então se levante. E quando o Senhor Jesus te mandar fazer algo, não duvide, mas faça. Sabe por quê? Mostre para quem está do teu lado, ou para as bilas que passam por ti, que elas são a menina dos olhos de Deus. E que você é a menina dos olhos de Deus. E que você possa dizer, como está escrito lá em Salmo 17:8, guarda-me como a menina dos teus olhos. O Senhor Jesus está aqui para te proteger, para te guardar como a menina dos olhos dele. Você é a menina dos olhos de Deus. E Ele tem cuidado de ti, Ele tem guardado a tua vida, Ele tem te protegido. Quantos livramentos o Senhor tem te dado. E não é à toa. O Senhor tem te dado esses livramentos, mas é para você se levantar e falar do amor deles para aqueles que necessitam. Se levante e faça. O chamado de Deus na tua vida é muito maior do que você pensa. O chamado de Deus na tua vida é para que você se levante e fale do amor deles para as vidas que dependem, para as bilas. Talvez muitas bilas passou por você e você não falou que Jesus a amava. Talvez muitas bilas passaram triste, com o coração apertado e você não falou nada. Às vezes até Deus te revelou. Às vezes até Deus te mostrou, mas você não falou. Se você, como a tia Marcinha disse aí, que não tá fazendo nada, que ainda faz pouco, acha que faz pouco, se coloca na posição, se levanta. Se levanta porque o Senhor quer te usar, o Senhor quer te levantar. Porque tem muitas tias falando de Jesus, mas ainda não é o suficiente. Tem muita gente falando de Jesus para as nossas crianças, mas ainda não é suficiente. Precisamos de mais tias, mais tios que abram mão de viver a sua vida para viver a vida com Cristo, para viver o chamado de Deus. Então nessa noite, abra o teu coração e deixe que Jesus mude a história da tua vida, que Ele te cure primeiro, porque nós só podemos falar sobre cura quando fomos curados. Quero contar para vocês rapidinho aqui, porque eu já vou encerrar. Eu já ministrava para as crianças, mas eu evitava de falar sobre perdão. Eu evitava de falar. Eu falava, eu ensinava, claro, mais na salinha, mas quando ia ministrar, eu evitava, a não ser quando eu falava do perdão do pai. Mas perdão de pessoa para pessoa, eu evitava, sabe? Porque eu não tinha perdoado. Eu não tinha aberto meu coração para o perdão. E a gente só pode falar algo que a gente vive. Não tem como nós falarmos algo que nós não vivemos. Porque se nós falarmos algo que não vivemos, é uma mentira. E as crianças não vão acreditar porque eles sabem. E aí eu fui chamada para ministrar numa igreja. E a irmã falou assim, é dia tal, você pode vir? Eu falei, posso, irmã, a agenda tá livre, dá sim, com certeza. E ela falou, depois eu passo o tema. Eu falei, amém. 15 dias depois ela veio e me passou o tema. Qual era o tema? Perdão, a missão impossível. Irmãs, eu queria entrar debaixo da mesa, arrumar um meio de dizer para ela que eu não ia. Porque como eu ia falar de perdão se eu não havia perdoado uma situação? E eu guardei essa situação no meu coração por 20 anos. Não foi 20 dias. Foram 20 anos guardando essa situação. E aí eu falei para Deus assim, Senhor, como eu vou ministrar? Como eu vou falar sobre perdão?
que o perdão é uma missão possível. Se eu não perdoei, se para mim é impossível, como eu vou falar sobre isso? Aí eu fui aos pés de Jesus. No telefone eu ia falar para minha irmã, não vai dar para mim ir, aconteceu um imprevisto. Mas no mesmo instante o Senhor falou assim para mim, não faça isso. Não faça isso, porque vou eu tratar o teu coração. Eu desliguei o telefone e fui orar. Mas eu guardei por 20 anos, resumindo, eu guardei algo em meu coração por 20 anos. Em 30 dias de oração e jejum, o Senhor tratou o meu coração. O Senhor tirou tudo aquilo do meu coração. E a pessoa que havia me ferido, o Senhor falou pra mim, você vai lá e vai pedir perdão. E eu falei, Deus, como eu vou pedir perdão se não fui eu que feri, se não fui eu que magoei? Mas o Senhor falou, tu vais, porque eu estou tratando o teu coração. E eu demorei um pouco ainda pra ir, porque eu não queria entender aquilo. Mas eu fui. Conversei com essa pessoa, pedi perdão. Nos abraçamos, terminamos ali orando, chorando, nos abraçando. E eu digo pra vocês, irmãs, em 30 dias o Senhor tirou aquilo do meu coração de uma forma que eu disse assim, Deus, eu guardei por 20 anos isso no meu coração, como o Senhor tirou assim. E o Senhor disse, filha, quando você deixou eu tratar, eu tratei. Porque eu estou pronto para cuidar de vocês. Eu estou sempre pronto para tratar, para limpar, para curar. E aí eu fui ministrar com o coração limpo. Fui ministrar com o coração cheio de alegria, cheio de paz. E Deus fez algo lindo ali naquele culto. Crianças aceitaram a Jesus. Crianças pediram perdão, pais pedindo perdão um para o outro. Deus restaurou famílias aquele dia, mas primeiro Deus me restaurou. Primeiro Deus me limpou. Primeiro Deus me curou. Para que eu pudesse falar sobre cura. Para que eu pudesse falar sobre perdão. Então, às vezes, irmãs, precisamos, tia, nos colocar nas mãos do nosso Deus, sabe? Nos colocar literalmente no colo de Deus e falar, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode mudar a minha história, o Senhor pode mudar a minha vida, porque eu quero me colocar na tua presença e ser usada por ti. Então nessa noite que essa palavra possa ficar no teu coração e que você possa se lembrar que há muitas bilas precisando de você, que há muitas bilas que contam com a tua palavra, com o teu amor, com o teu abraço. E conta com você para que você as instrua e as leve no colo do Pai. Assim como você se colocou no colo do Pai, que elas também venham ser postas no colinho do nosso Pai. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou pedir agora para alguma tia colocar aí, escrever aí para mim encerrado, para eu saber que até aí as tias que estavam na live, para poder fazer o sorteio da bila. E tias, não esqueçam, a bila, a mão, o olho, é só um recurso. O maior recurso é você. O maior recurso de Deus nessa terra é você. Você é o maior recurso. Você pode ir ministrar com um pedaço de papel. Mas se você tiver Jesus Cristo na tua vida, se você tiver a essência verdadeira de Jesus, o Pai vai trabalhar. O Pai vai libertar, vai curar, vai transformar, vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. A Bíblia diz assim que a palavra dEle não volta vazia. Então se você falar do Pai, o Pai se encarrega de fazer. Então não se esqueça disso. Você é o maior recurso. É bom nós termos recurso, é ótimo. Precisamos, a gente tem que ter o lúdico para as nossas crianças. Mas não é tudo. Nós precisamos nos preparar, orar, consagrar, jejuar, estudar,
sabe? Eu vejo aí as tias, a tia Ellen que tá dando ensinamento aí, o curso Arrebatamento, sempre que dá eu vou lá, dou uma olhadinha, procuro ver, procuro ler. Não sou muito de participar, de fazer as atividades, porque às vezes não dá tempo, mas eu tô lendo, eu tô estudando, medito, marco, faço as minhas anotações, depois vou lá estudar. Então façam isso, tias, porque vocês vão ser bem-aventuradas na terra. E quando vocês encontrarem as bilas da vida, vocês vão estar tão cheias de Deus para falar que elas vão aceitar a Jesus. Amém? Então vamos lá. Ó, eu vou sair um pouquinho da live para mim anotar os nomes certinho e já já eu volto. Mas pra gente encerrar, eu quero fazer uma oração rapidinho de agradecimento a Deus por esse momento, tá bom? Oh, meu Deus, que Deus abençoe vocês. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por estar junto com vocês agora nesse momento. Então eu quero orar, tá? E agradecer a Deus por esse momento que a gente pôde passar junto. E falar um pouquinho com o Pai, né? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por esse momento que pudemos passar na tua presença. Deus, quantas vezes nós estamos com o coração angustiado, com o coração abatido e sem forças, Pai, para fazer a tua vontade. Mas nós sabemos que o teu Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E por isso, Senhor, nós te pedimos, Pai, seja conosco em tudo o que fizermos ou falarmos. Que quando as pessoas olharem para nós, Senhor, não veja nós, mas veja a Ti. Senhor, eu te peço, Pai, abençoa cada irmã, Senhor, cada tia, Senhor, que esteve presente nessa live, ou que ainda vai ver, Pai, que elas possam ser abençoadas por Ti, Senhor, que elas possam ser usadas por Ti, Pai, nessa terra, para salvar, Senhor Deus, para libertar através da palavra pregada por elas, Pai. Muitas bilas, muitos meninos, muitas meninas, muitas mulheres, muitos anciãos, porque nós sabemos que quando vamos ministrar a Tua palavra, ela não toca só na criança, mas ela toca em todos que estão presentes no culto. Então, Senhor, que nós venhamos, Pai, sempre estar na Tua presença, que nunca nos falte, Senhor, a Tua essência em nossa vida, porque é ela que vai transformar a vida daqueles que estão à nossa volta. Eu te peço, Senhor, seja conosco e nos abençoa, Pai, nos dê entendimento, sabedoria, Senhor, para fazer a Tua obra. E principalmente, Senhor Deus, ajuda-nos, seja conosco em tudo que fizermos, em tudo que falarmos. Quando nós abrir a nossa boca para falar algo para alguém, Senhor, que nós possamos pensar antes se o Senhor falaria aquilo, ou se alguém disser aquilo para nós, como iremos nos sentir. Então que possamos, Pai, falar com os outros como gostaria que falássemos conosco. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa-nos e seja conosco em tudo que fizermos e aonde estivermos, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, tias. Olha só, vou sair rapidinho, vou marcar os nomes, vou pôr aqui no sorteador e já volto ao vivo rapidinho pra gente poder fazer o sorteio da Bila, tá bom? E ó, eu não sei se as tias estavam no início, a gente vai fazer o sorteio e a Bila, quem ganhar, é responsável pelo frete, tá bom? Eu já volto, espera só um pouquinho, eu vou sair, mas eu já volto, tias, ó. Deus abençoe vocês, viu? Que o Senhor conceda o desejo do coração de vocês, segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Paz do Senhor, eu já volto já, tá bom?